Olá, eu sou Guto Azevedo, professor de matemática, e este é mais um vídeo sobre o PET volume 4. Para assistir a todos os vídeos que já foram publicados até o momento, clique no cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela na parte de cima. E se você quiser assistir aos vídeos antes deles serem publicados no YouTube, se inscreva no meu canal no Telegram, tem um link na descrição do vídeo. Eu publico os vídeos lá primeiro, depois é que eles se tornam públicos no YouTube. E na descrição do vídeo também há links para você acessar o meu site e as minhas redes sociais. Depois dá uma olhadinha lá. Antes de começar as atividades, eu quero falar com você sobre minha parceria com a Passei Direto, a maior rede de estudos e compartilhamento do Brasil. São milhões de estudantes e especialistas de todos os níveis de ensino e de diferentes áreas de conhecimento, compartilhando conteúdos que já somam mais de 5 milhões de materiais. E eu, Guto Azevedo, professor de matemática, sou um dos especialistas, parceiro da Passei Direto, e estou lá também compartilhando meus materiais. Além de todos os vídeos sobre os PETs que estão bem organizadinhos por volume, lá você tem acesso a materiais exclusivos, ou seja, tem materiais que eu só publico lá. Recentemente eu compartilhei listas de exercícios sobre geometria, progressões e análise combinatória, que são assuntos muito relevantes na matemática no ensino médio. E em breve eu vou publicar outros materiais também. E tem mais uma coisa que você precisa saber. Na Passei Direto você também vai encontrar compartilhamentos de materiais não só de matemática, mas também de outras áreas de conhecimento que provavelmente estão relacionados aos PETs. Isso pode ser muito útil a você no desenvolvimento dos seus estudos. Bom, se você ainda não é usuário da rede, faça seu cadastro agora mesmo, é bem rapidinho. Clique no primeiro link que aparece na descrição do vídeo, aí você vai ser direcionado para o meu perfil lá na Passei Direto. Aí não tem segredo, faça o seu cadastro, siga o meu perfil e acesse os materiais exclusivos. Agora sim, vamos às atividades. Vamos começar falando sobre os elementos de uma pirâmide. O ponto V é o vértice da pirâmide, ABCD é a base da pirâmide, nesse caso nós temos uma pirâmide de base quadrangular, e os pontos A, B, C e D são os vértices da base. Os segmentos VA, VB, VC e VD são as arestas laterais da pirâmide, os triângulos VAB, VBC, VCD e VAD são as faces laterais da pirâmide. Agora dá uma olhada nos segmentos que estão marcados em vermelho. H é a altura da pirâmide, A é o apótema da pirâmide e AB é o apótema da base da pirâmide. Olha como que as pirâmides podem ser classificadas. Aqui a gente tem uma pirâmide oblíqua e dá para ver que a projeção ortogonal do vértice da pirâmide não é o centro da base da pirâmide. Isso significa que se ligarmos por um segmento de reta o vértice e o centro da base da pirâmide, esse segmento não vai ser perpendicular ao plano da base. Continuando na pirâmide oblíqua, as arestas laterais não são congruentes. Agora vamos ver as características de uma pirâmide reta. A projeção ortogonal do vértice sobre a base é o centro da base, isso significa que se ligarmos por um segmento de reta o vértice e o centro da base da pirâmide, esse segmento é perpendicular ao plano da base. Outra característica é que as arestas laterais da pirâmide reta são congruentes e tem a pirâmide regular, em que a projeção do vértice sobre a base também é o centro da base, assim como acontece na pirâmide reta. Além disso, as arestas laterais são congruentes entre si, as arestas da base também são congruentes entre si, consequentemente, as faces laterais vão ser congruentes. Agora, a fórmula do volume da pirâmide. O volume da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. Vamos resolver dois exemplos. No primeiro, nós temos uma pirâmide quadrada, a aresta da base mede 10 centímetros, e a altura da pirâmide, 30 centímetros. O objetivo é determinar o volume da pirâmide em centímetros cúbicos. Vamos usar a fórmula do volume da pirâmide. A base é um quadrado de lado 10, então a área da base é 100, e a altura da pirâmide é 30. 100 vezes 30 dá 3.000, e 1/3 de 3.000 é igual a 1.000. Esse é o volume em centímetros cúbicos dessa pirâmide. Exemplo 2. Uma pirâmide regular é construída utilizando-se um quadrado de 6 centímetros de lado e 4 triângulos iguais ao da figura abaixo. Qual é a medida do volume dessa pirâmide em centímetros cúbicos? Essa imagem da pirâmide aqui vai nos ajudar a entender melhor a situação. Para calcular a medida do volume da pirâmide, a gente vai precisar encontrar a medida de A, que é o apótema da pirâmide,
Depois a medida do apótema da base, esse vai ser fácil, porque a base é um quadrado. E por fim nós vamos precisar determinar a medida de h, que é a altura da pirâmide. Vamos começar aplicando o Teorema de Pitágoras no triângulo VDC. Nesse triângulo, a hipotenusa mede 10 centímetros e os catetos medem A e o outro 3 centímetros. Você pode ver que o menor cateto mede 3 centímetros porque o segmento CD é metade da aresta da base. A aresta da base mede 6 centímetros. Olha só, aplicando o Teorema de Pitágoras, nós vamos ter 10 ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais A ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, 3 ao quadrado é 9, mas aí eu já passei para o primeiro membro e ficou menos 9. Então, A ao quadrado é igual a 91, portanto, A é igual a raiz quadrada de 91. Agora a gente vai aplicar o Teorema de Pitágoras novamente nesse triângulo VDH, que é o triângulo vermelho que está desenhado dentro da pirâmide. Você vê que a hipotenusa mede raiz quadrada de 91, a gente acabou de encontrar essa medida, e o apótema da base, um dos catetos, mede 3 centímetros. Lembra que o apótema do quadrado mede a metade do lado do quadrado. Quando a gente aplicar o Teorema de Pitágoras, nós vamos encontrar a medida da altura desse triângulo, que é a medida da altura da pirâmide também. Nós vamos ter aí raiz quadrada de 91 ao quadrado é igual a h ao quadrado mais 3 ao quadrado. Raiz quadrada de 91 ao quadrado é 91, 3 ao quadrado é 9, como eu passei para o primeiro membro, ficou menos 9. Então, h ao quadrado é igual a 82. Ou seja, h é igual a raiz quadrada de 82. Vamos então calcular o volume da pirâmide utilizando a fórmula do volume da pirâmide. A área da base é 36, porque a base é um quadrado de lado 6, e a altura é raiz quadrada de 82, a altura da pirâmide. Então, o volume da pirâmide em centímetros cúbicos é igual a 12 raiz quadrada de 82. Vamos agora aos exercícios. Na número 1, nós temos uma pirâmide quadrada, a aresta da base mede 7 centímetros e a altura mede 12 centímetros. O objetivo é determinar o volume. Então, vamos usar aí a fórmula do volume da pirâmide. A área da base é 49, porque a base é um quadrado de lado 7 e a altura é 12. 49 vezes 12 dá 588 e 1/3 de 588 é 196. Esse aí é o volume em centímetros cúbicos dessa pirâmide. Na número 2, nós temos uma pirâmide quadrangular regular com todas as arestas iguais. Calculando a raiz quadrada da área da base, a gente encontra a medida da aresta, do lado da base, que vai ser 4 centímetros. Essa imagem representa bem a situação. Nós temos uma pirâmide em que todas as arestas medem 4 centímetros. A altura da pirâmide é esse segmento com a letra H no triângulo vermelho que está dentro da pirâmide. Para começar, vamos aplicar o Teorema de Pitágoras no triângulo VCD, assim a gente encontra a medida do apótema da pirâmide. Veja que o segmento CD mede 2 centímetros, que é a metade da aresta da base. Nós vamos ter 4 ao quadrado igual a 2 ao quadrado mais A ao quadrado. Então, 16 é igual a 4 mais A ao quadrado. Aí eu passo 4 subtraindo para o primeiro membro, então 12 é igual a ao quadrado. Portanto, raiz quadrada de 12 é igual a A. Agora, nesse triângulo VDH, que é o triângulo vermelho que está dentro da pirâmide, a gente vai calcular a medida de H, que é a altura da pirâmide. Para isso, a gente precisa aplicar o Teorema de Pitágoras nesse triângulo aí. Veja que o segmento DH, que é o apótema da base, mede 2 centímetros, porque o apótema do quadrado, que é a base da pirâmide, mede metade do lado do quadrado. Nós vamos ter raiz quadrada de 12 ao quadrado é igual a h ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, 12 é igual a h ao quadrado mais 4. Passo 4 subtraindo para o primeiro membro, então 8 é igual a h ao quadrado. 8 não tem raiz quadrada exata, mas dá para a gente simplificar o radical, então 2 raiz quadrada de 2 é igual a h. Portanto, a medida da altura da pirâmide em centímetros é igual a 2 raiz quadrada de 2. Na número 3, nós temos uma pirâmide. Para começar, vamos contar o número de faces, vértices e arestas dessa pirâmide. Essa pirâmide quadrangular tem 5 faces, a base quadrangular, mais 4 faces laterais triangulares. São 5 vértices, sendo um deles aquele vértice superior, que une as arestas laterais.
Esse vértice é chamado de vértice da pirâmide, mas há também os 4 vértices da base, eles também fazem parte da pirâmide. E são 8 arestas ao todo, 4 na base e 4 arestas laterais. Muito bem, sobre essa pirâmide é correto afirmar que, letra A soma do número de faces com o número de vértices é igual a 13. Na verdade, essa soma é igual a 10. Letra B, a soma do número de vértices com o número de arestas é 10. A soma, nesse caso, é igual a 13. Letra C, o número de arestas é igual ao número de faces. Não é, né? Porque são 8 arestas e 5 faces. Letra D, o número de faces é igual ao número de vértices. Aí sim, tá certinho, são 5 faces e 5 vértices. Então, nesse caso, a resposta correta é a letra D. Na número 4, nós precisamos dizer qual o segmento de reta que representa a altura dessa pirâmide oblíqua. É bem simples. Veja aí o segmento PT que eu destaquei em vermelho. Ele parte do vértice da pirâmide e é perpendicular ao plano que contém a base da pirâmide. Esse segmento representa a altura da pirâmide, então a resposta correta é a letra A, não tem mais o que fazer. O segmento OT, pelo que parece aí, liga o centro da base e o vértice da pirâmide, mas ele não é perpendicular à base. O segmento GT é uma aresta lateral da pirâmide, e essa aresta não é perpendicular à base, e o segmento GH é uma aresta da base da pirâmide. Na número 5, o objetivo é determinar, respectivamente, ou seja, nessa ordem, o número de faces, arestas e vértices da joia em formato de poliedro que vai ser obtida a partir da figura 1 após o lapidador fazer os cortes, como está mostrado na figura 2. Antes do corte, a pirâmide tinha 5 faces, que são a base quadrangular, mais as 4 laterais, eram 8 arestas, sendo as 4 da base e mais 4 laterais, e havia 5 vértices, os 4 da base, mais o vértice que une as arestas laterais, chamado de vértice da pirâmide. O que acontece depois dos cortes? Surgiram 4 novas faces, que são 4 pequenos triângulos. Com isso, o total de faces passou a ser igual a 9. Aí já dá para eliminar 3 alternativas, C, D, E. Em relação ao número de arestas, cada corte fez aparecer 3 novas arestas. Como foram 4 cortes, 12 arestas novas. Portanto, depois do corte ficaram aí 20 arestas. Com isso, já dá para afirmar que a resposta correta é a letra A, mas vamos conferir o que acontece com os vértices. Cada novo corte formou uma face triangular, e os triângulos possuem 3 vértices cada. Porém, para cada novo triângulo aparecer, os antigos vértices da base da pirâmide tiveram que ser eliminados. Então, apesar de terem sido criados 12 novos vértices, 4 vértices foram eliminados, por isso, são 8 novos vértices, totalizando 13. Então, a resposta correta é a letra A, 9 faces, 20 arestas e 13 vértices. E na número 6, o objetivo é determinar quais polígonos podem ser formados a partir da interseção de um plano com uma pirâmide de base quadrada. A ideia é que esses planos atravessem a pirâmide em diferentes posições e aí a gente vai ver o que pode acontecer. Para resolver essa questão, você tem que imaginar todos os polígonos que se encaixam dentro dessa pirâmide. Acompanha comigo. O plano pode atravessar a pirâmide tocando em 3 arestas. Quando isso acontece, o polígono formado é um triângulo. Se o plano que atravessa a pirâmide é paralelo à base, o polígono formado é um quadrado, tem a mesma forma da base da pirâmide. Dá para formar também um trapézio se o plano atravessa a pirâmide de forma inclinada, tendo contato com as 4 arestas laterais. Nesse caso, a base maior e a base menor do trapézio serão paralelas a 2 arestas opostas da base da pirâmide. E tem um outro jeito do plano atravessar a pirâmide tocando as arestas laterais. Nesse caso, o polígono formado é um quadrilátero, mas não é um quadrilátero notável, não é um quadrilátero regular, ou seja, nem os lados nem os ângulos internos vão ser congruentes. E também tem jeito do plano atravessar a pirâmide tocando em 3 arestas laterais e 2 arestas da base. Aí o polígono formado tem 5 lados, nesse caso ele é um pentágono. Então a resposta correta podem ser obtidos triângulos,
quadrados, trapézios, quadriláteros irregulares e pentágonos apenas. Então é isso, finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET volume 4. Reforçando o que eu disse lá no início, na descrição há links para você acessar o meu site, minhas redes sociais e também para se inscrever no meu canal no Telegram. Se você gostou desse vídeo e, claro, se quiser, compartilhe com outras pessoas. E se quiser receber um aviso sempre que um vídeo novo for publicado, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!